Quando você vai comprar um imóvel, o corretor imobiliário, o construtor, a incorporadora, ninguém vai falar mal do imóvel para você. Principalmente se você está comprando para investimento, ninguém vai falar mal do mercado, né? Cabe a você se informar e saber o que está acontecendo, qual é a conjuntura, para onde as coisas estão caminhando, né? Tomar uma decisão baseada em números e fatos, né? O problema é que a maioria das pessoas ela tem um entendimento comum de que o mercado imobiliário é muito estável, é muito seguro, é muito tradicional, é um investimento garantido, mas tudo na vida muda, né? Todos os mercados estão sujeitos a oscilações, a variações, a quedas, né? Então a gente vai falar um pouco disso aqui hoje. Eu quero mostrar para vocês alguns dados bem concretos, né, do mercado imobiliário, principalmente dos últimos 5 anos. Então aqui a gente tem um gráfico, vocês podem ver. Esse gráfico aqui ele mostra o quê? Esse mostra a evolução do preço do preço de venda dos imóveis segundo a FIP, né, o índice FIP-ZAP, desde 2008 até agora, né? Então a gente observa aqui uma curva ascendente aqui bem acentuada, né? E um crescimento total no período, aqui até janeiro de 2019, de 208%, praticamente 209%. Então isso parece ótimo, né? Os imóveis valorizaram muito, é um ótimo negócio. Só que a gente tem que saber interpretar isso. A gente sabe que entre 2008 e 2015 aproximadamente, bem nesse período de crescimento da curva, a gente teve um boom do mercado aqui no Brasil. Foi praticamente uma bolha, onde os imóveis valorizaram alguns setores até 300%. Então, nesse período, o imóvel subiu muito. Quem comprou aqui no início e vendeu aqui em 2015, 2014, 2015, realizou um lucro gigantesco. Foi excelente. Só que depois desse período, ó, o mercado estabilizou, né? Não aconteceu mais nada e estabilizou com uma tendência de queda. Então vamos olhar de perto aqui o que, que acontece. Vamos fazer um recorte aqui de 2017 até 2018, que é esse segundo gráfico aqui embaixo. Aqui a gente observa o quê? Nesse ano, ó, agosto de 2017, agosto de 2018, a gente teve um crescimento, aliás, um decréscimo no valor do imóvel, que é essa linha azul, tá? O imóvel desvalorizou 0,32%, caiu o valor do imóvel. E no mesmo período, o IGPM subiu 8,89, que é a linha laranja aqui do gráfico. O que, que isso significa? Se a gente somar os dois, está dando quase 10% de diferença. Ou seja, quem comprou um imóvel aqui e vendeu aqui no final de um ano, perdeu 10% quase do valor do seu investimento para a inflação. Então, a gente foi um péssimo negócio nessa situação. E essa situação vem se perpetuando, né? Vamos ver aqui a seguir o que, que acontece. Isso aqui é um gráfico de vacância, tá? Esses relatórios são emitidos regularmente pela Cushman Wakefield, que é uma grande gestora e administradora de imóveis. E isso diz respeito a imóveis classe A, da categoria A, são imóveis corporativos, tá? Então a gente vai ver aqui que 2016, 2017, 2018, 19 e 20, ou seja, todo o período pós-bolha, existe uma vacância bem alta do mercado, uma vacância que a grosso modo beira os 20%. Aqui agora, em 2020, com a pandemia, ela subiu mais ainda, né? Mas ela já existe há muitos anos, não é um fato novo da pandemia, né? Em 2016, que foi o ano imediatamente após a bolha, a gente teve um pico de 29% de vacância, porque se construiu muito e o estoque de imóveis no mercado ficou muito alto, né? Aqui a gente teve um pequeno decréscimo em 2019, né? A vacância caiu um pouco e a gente vai ver por quê, o que, que aconteceu aqui. Então vamos lá, vacância comercial, né? A gente tem aqui a linha verde, a vacância, então a vacância foi subindo à medida que durante aquele boom do mercado foi se construindo, foi colocando mais imóveis no estoque, a vacância foi aumentando, 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 até chegar aqui um pico entre 2014 e 2016, tá? O preço do imóvel, em compensação, o que, que acontece? O preço do imóvel começou a cair, porque vacância alta, né, estoque, oferta alta,
preço em baixa. Então o preço começou a cair, 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 até que chegou aqui em 2017, o valor de 2017 é 50% menor que o valor de 2012, certo? Então, com essa queda de preço, a vacância também começou a cair. Então, de novo, preço baixo, isso aqui é curva, né? Elasticidade da demanda. Então, preço baixo, a vacância começou a cair, as pessoas começaram a locar mais imóveis. Mas por que, que elas estão locando esses imóveis? Elas estão locando porque o que acontece é um fenômeno chamado flight to quality, ou seja, as pessoas que estavam no imóvel B ou C observam a queda do preço do imóvel classe A e veem a oportunidade de se mudar para um imóvel de melhor qualidade, pagando o mesmo preço. Então a gente tem uma migração. O mercado migra do mercado dos imóveis classe B e vai para o mercado classe A, que se tornou mais barato. Tá? Só que se a gente olhar o mercado como um todo aqui no cantinho, ó, os imóveis classe A, B, C e D, no total, fecharam 2020 com uma vacância de 38%. Isso é um número assim extremamente alto, absurdamente alto, que vai refletir no quê? Na sua rentabilidade. E a rentabilidade é um cálculo que raramente é bem feito. As pessoas esquecem de calcular uma série de custos diretos e indiretos quando realizam um aluguel. Então vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui uma tabela do portal SP Imóvel. Essa tabela mostra preços médios, tá? Agora residencial. Então a gente tem aqui que Zona Sul e Zona Oeste de São Paulo tem um preço médio de locação de R$ 30 o metro. Então se a gente pegar um imóvel de 200 metros como exemplo, né, seria um aluguel de R$ 6.000. Esse aluguel, tipicamente, o investidor procura uma rentabilidade de 0,5%. É o preço médio que se cobra do aluguel. Então seria R$ 30 o metro. Esse R$ 30 o metro, você vai descontar o que da sua rentabilidade? Você vai pagar imposto de renda, né? Então tem uma alíquota, né? Existem patamares e níveis de desconto. Para esse valor você vai descontar R$ 780, o que dá R$ 3,90 por metro. Você vai pagar o corretor, né? Muito provavelmente tem um corretor que efetuou a venda, né? A locação para você. Ele cobra um mês de aluguel. Se a gente considerar um contrato típico de 3 anos, vai custar 83 centavos por metro quadrado a comissão dele. A taxa da administradora, quase a grande maioria dos proprietários tem o imóvel numa administradora de imóveis que cuida de aluguel, cobrança, boleto, IPTU, etc., né? Então, a administradora cobra pelo menos 8% de taxa, média de 8 a 10% no mercado. E aí, uma coisa que ninguém calcula, que é justamente a nossa taxa de vacância. A taxa de vacância é um número concreto, é um dado estatístico e está presente em todo o mercado. Então não dá para ignorar. Você não pode apostar que o seu imóvel nunca vai vagar, porque a gente tem que fazer um cálculo financeiro baseado na regra e não na exceção. Então a taxa de, se a gente pegar uma taxa média aí dos últimos anos de 20%, você está perdendo R$ 6 daqueles 30 em média, porque o seu imóvel vai ficar em média 20% do tempo, ao longo da vida dele vai ficar vago, né? Isso se você tiver na média, você pode estar acima, obviamente pode estar abaixo. A gente está lidando com a regra e não com exceção. E essa vacância gera custo para você. Que é o custo? É você pagando o IPTU e o condomínio do imóvel no período que ele está vago. Então a gente vai considerar aqui um preço médio é de R$ 20 por metro quadrado, condomínio IPTU, e você vai pagar 20% desse valor, o que dá R$ 4 por metro quadrado. Abatendo tudo isso do aluguel, aqueles 30 que você tinha no início se transformaram o quê? Em R$ 12,87 centavos. Esse é o seu lucro líquido na operação, no aluguel. Isso, a rentabilidade vai depender do quê? Quanto você pagou pelo metro quadrado. Se você pagou um valor de R$ 6.000 o metro quadrado, certo? Que é aquele 0,5%, a sua rentabilidade não é 0,5%, ela caiu para 0,21%. Agora, se você comprou um imóvel mais caro, você comprou hoje, por exemplo, um lançamento, né? Hoje a gente tem lançamento de 15 mil, 20 mil,
Mas se você pagou R$ 10.000 no metro quadrado, a sua rentabilidade, cobrando esses R$ 30, que é o valor médio aqui do mercado, você vai ter ganho 0,13% ao mês ou 1,5% ao ano. Ou seja, você está basicamente ganhando abaixo da Selic, né? O que não é uma notícia muito boa. Aqui a gente vê o quê? Isso aqui é um gráfico que mostra a queda da ocupação de imóveis, quantos metros quadrados um trabalhador ocupa ao longo da história. Então, são números americanos. Na década de 70, cada trabalhador americano ocupava, em média, 600 pés quadrados, o que dá aproximadamente 60 metros quadrados. Aqui, no ano 2017, esse número caiu de 600 para 151, o que é aproximadamente, né, num arredondamento, 15 metros quadrados por trabalhador. Ou seja, uma coisa que a gente observa claramente, as empresas estão cada vez reduzindo mais a área, mais enxuta, por causa de custo, por causa de dinâmica do mercado e das cidades, né? Outro dado importante é a taxa de natalidade, ou a fecundidade. Então a gente vê que no Brasil essa queda é muito acentuada, né? Aqui na década de 40 era 6,16 crianças por mulher, hoje a gente tem 1,9. Né? Isso é um índice global, no mundo inteiro isso acontece. Tá? A média mundial, segundo o Banco Mundial, foi de 5 crianças a taxa de natalidade foi de 5 crianças por mulher na década de 50 para 2,5 hoje no ano 2000. Tá? Então, mesmo países com superpopulação como China, Índia, estão em tendência de queda muito acentuada. Japão, Europa já tem índices negativos de crescimento. Isso vai afetar também, aliás, já está afetando o mercado imobiliário. E um recente estudo da Universidade de Washington revisou todas essas previsões de crescimento e concluiu que até o final deste século a população mundial vai cair e vai cair acentuadamente. Tá? Então, resumindo, o que a gente tem hoje no mercado imobiliário? Tem uma queda do consumo de metro quadrado por trabalhador, que foi de 70% nos últimos 30 anos. Tem uma taxa mundial de natalidade em queda muito acentuada. Tem fatores culturais que são muito importantes, por exemplo, tem uma previsão, existe um estudo da Goldman Sachs que diz que em 25 anos não teremos mais carros privados. A gente está migrando para um modelo de carro compartilhado dentro da economia compartilhada. Isso significa que 25% da área construída da nossa cidade, que é destinada a estacionamento, vai ficar vaga. Então, a cidade, que já tem hoje uma vacância muito grande, vai ganhar uma área maior ainda de estacionamento, de área ociosa, que vai ter que receber algum outro tipo de uso, que vai aumentar o estoque de área construída da cidade e vai empurrar os preços para baixo, inevitavelmente. E, por fim, a gente tem aqui outras tendências culturais, por exemplo, o uso de coworking, né? Que já é mais de 30% das novas locações nos Estados Unidos, segundo uma outra grande administradora, que é a Jones Lang LaSalle, a JLL, né? Que é uma tendência o quê? De maior enxugamento, é uma solução mais econômica, mais flexível, mais conveniente para as empresas. A empresa não tem que mobilizar capital, não tem que montar escritório, ela pode crescer e diminuir a equipe à vontade, né? E isso é outro fator da economia compartilhada, que é uma tendência mundial muito grande, especialmente entre as novas gerações, como os millennials, né? Millennials, vamos lembrar que não são tão jovenzinhos assim ainda. Os millennials começaram na década de 80, a gente já está em 2020, então já estão aí com 40 anos de idade, né? São os decisores, são os executivos, são o grosso da economia ativa, né? Então isso tudo gera o quê? Uma taxa de vacância e uma queda da rentabilidade do imóvel, né? O resumo disso tudo é que o que acontece hoje não é fruto da pandemia, mas é fruto de mudanças culturais muito importantes que a gente vem observando ao longo dos anos, né? Essas mudanças culturais, então, basicamente são a migração dos negócios para a internet,
né? Ensino à distância, aplicativos de serviços, home banking, a melhor internet banking, teletrabalho, o e-commerce, tudo isso reduz o consumo de área, né? E a mudança nos hábitos do consumidor, que não quer mais comprar os bens, ele quer ter acesso aos bens. Então, isso é uma mudança muito importante que afeta diretamente o mercado imobiliário, afeta a rentabilidade e que você tem que estar muito ciente quando for pensar em fazer um investimento. E você tem que estar mais consciente ainda se você é um proprietário de imóvel, de entender que o mercado mudou e que existem novas formas do seu imóvel rentabilizar, que não são simplesmente a locação e a venda. Porque isso são modelos que estão completamente fora de moda e vão continuar caindo cada vez mais. É uma realidade. Assim como o carro substituiu a carroça. Não adianta a gente brigar contra essa realidade, a gente tem que se adaptar. Então é isso. Se você tem dúvidas ou não concorda, deixe aí o seu comentário ou a sua visão de mercado e a gente segue conversando. Até mais.